para falar um pouco mais sobre a pesquisa Professores do Brasil, Impasses e Desafios, nosso convidado é Miguel Arroio, professor titular emérito da Faculdade de Educação do UFMG, mestre em Ciência Política e doutor em Educação. Miguel Arroio também foi secretário adjunto da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, essa pesquisa também aponta uma expansão na oferta de cursos de licenciatura, mas um crescimento menor no número de matrículas. Isso seria resultado da baixa valorização da profissão docente? Essa pode ser uma hipótese, mas eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Porque se criaram tantos e tantos cursos, sobretudo buscando atrair para ganhar dinheiro, né, que foi demais. Eu acho que não. Eu acho que, de fato, há uma desvalorização da profissão docente. Isto é um fato. Mas não acredito que isso esteja relacionado com o fato de não preencher todas as vagas. Eu acho que houve um crescimento exorbitado de vagas, dentro disso que falávamos antes, dessa linha mercantilista do trato da educação. Sim. Eu acho que o que seria interessante destacar, e isso me parece muito importante, é quem são os estudantes, e essa pesquisa mostra alguns dados muito interessantes. Veja, mostra que o grupo maioritário, 50% dos que estudam nos cursos de licenciatura de pedagogia, pertencem à renda média, entre 3 e 10 salários. Claro, 3 e 10 salários é muita diferença, né? Porque podem estar entre 3, 4, 5 e não estar entre 10, 9 e 8. Isso não aparece, mas seria interessante que aparecesse. Mas há um outro dado muito interessante, que 40% quase deles pertencem às camadas de renda mais baixa, de 1 a 3 salários. Esta é uma questão muito séria. Eu acho que ainda o magistério aparece como uma alternativa para os que não têm alternativa, que são os setores populares mais pobres. Sim. O magistério está aparecendo hoje, sobretudo para as meninas, diríamos para as jovens, como uma alternativa entre empregada doméstica, balconista ou professora. Isto não significa desvalorização do magistério, ao contrário, porque depende. A classe média já desvalorizou o magistério faz muito tempo para seus filhos. Eles não querem que seus filhos sejam professora para ter que fazer uma greve cada ano para ganhar uma miséria. Mas camadas populares, ainda o magistério aparece como uma referência extremamente positiva de ascensão social. Sim. E o que estamos observando, e isto é muito sério para o magistério, mas não no sentido negativo, pode ser no sentido positivo, é que quem vão ser os professores, professoras de nossos filhos, são os filhos e filhas das camadas populares. Agora, professor, o senhor apontou aí e disse que há de fato uma desvalorização da profissão docente. O que pode ser feito para tornar a carreira docente mais atraente para os jovens? A questão salarial resolveria? Porque a pesquisa aponta aqui que mais da metade dos professores do Brasil recebe no máximo R$ 720. Eu acho que a questão salarial é uma questão fundamental, mas não tanto para valorizar ou desvalorizar. É como direito. É um direito. É um direito do trabalhador ter um salário digno. Aliás, ter um salário justo. Não gosto da palavra digno. Um salário justo. A questão do direito é uma questão de justiça, não é uma questão de dignidade ou indignidade. Tá? Eu acho que o professor não recebe um salário justo. De tal maneira que vocês do Simpro, o Sindiúti, a CNT, vem lutando já faz 30 anos por salários justos para os trabalhadores de educação. Eu acho que estamos num momento em que aquelas lutas por salários justos estão ficando para trás. Não é problema de que se esteja desvalorizando na sociedade. O problema, para mim, é muito mais sério, porque todo o trabalho está sendo desvalorizado na sociedade. Não esqueçamos disso. Estamos num momento de crise do trabalho. Estamos num momento em que os salários estão lá embaixo. O desemprego está rondando por todo lado. Estamos num momento em que, diríamos, é o trabalho que está sendo desvalorizado.
E quando o trabalho em geral entra em crise, não esperemos que o trabalho docente fique no mar de rosas. Não esperemos isso. Então, temos que colocar, e isto é muito importante, isso não aparece aqui, muito sério, dá a impressão de que o trabalho docente é um trabalho que está dentro de uma área isolada na sociedade, no mundo do trabalho. Isto não é verdade. O trabalho docente padece as crises do trabalho hoje. E aí o problema não é apenas de formação um pouquinho melhor, titulação um pouquinho mais, política nacional de educação. O problema, e aí temos que enfrentá-lo, e acho que vocês, sobretudo dos sindicatos, têm que levar a questão por aí, é para dizer o que representa a crise do trabalho docente na crise mundial do trabalho. E por aí as coisas são muito mais complicadas. Professor, sobre esse assunto, o governo de São Paulo aprovou uma lei que vincula o aumento salarial a resultados positivos em avaliações individuais. Esse método garante a melhoria do ensino? Como é que o senhor avalia essa proposta do governo de São Paulo? Essa proposta não é uma proposta, essa é uma indecência. E o pior é que não temos que ir tão longe. Por aqui também se respiram esses ares. Temos isso bem claro. Ou seja, a tendência hoje é essa. É culpar o professor pelos baixos desempenhos dos educandos. Consequentemente, vamos avaliar o professor a partir do desempenho de seus educandos. Se você tem 30, 40 alunos na sala de aula e os desempenhos de seus educandos forem inferiores aos meus, você poderá ser punido. E eu, se conseguir que os desempenhos dos meus alunos sejam melhores, terei o mérito. Mas ninguém vai perguntar, espera um momento que a coisa é muito séria, ninguém vai perguntar se as condições de trabalho suas foram pior do que as minhas, se as condições de vida de seus alunos são tão precárias que não aprendem não porque você não seja um bom professor, sino porque se condena os alunos a formas de vida tão precárias que não têm nem condições de aprender. Sim. Então isso não se leva em conta. Agora, essa proposta do governo de São Paulo é a avaliação individual do professor. O professor vai fazer uma prova e ele, se saindo bem, ele teria a mesma coisa, a um reajuste. Sair-se bem em quê? Você foi formado. Você entrou num concurso. Não foi suficiente? Agora você vai ter que fazer uma prova cada mês. Sabe o que tinha que fazer em São Paulo, aqui e em todo lugar? É provas, avaliações do tempo que gasta o professor para chegar na escola. De quanto custa a cesta básica? De quanto que ele ganha para dar conta dessa cesta básica? Quantas horas de trabalho ele trabalha? Se trabalha em 2 turnos, até em 3 turnos. Se por ser mulher, depois ainda tem outro turno em casa para cuidar dos filhos, cuidar do maridão. Estas são questões muito sérias. Por que não avaliam isso? Por que fazem umas provas ridículas para ver se esse professor sabe um pouquinho de matemática, um pouquinho de didática, um pouquinho... O sea, isto mostra o que estávamos falando antes. Quando se coloca que a crise da educação no Brasil está no professor e que a crise da eficiência do professor está na sua qualificação, a tendência é esquecer seu trabalho, suas condições de trabalho, sua condição de mulher, sua condição de negra, sua condição de... Está entendendo? Sim. E isso não se avalia. Então, eu diria que tem que haver uma reação, e não só uma reação dos sindicatos, tem que haver uma reação nossa também, como famílias. Não podemos permitir que governos irresponsáveis saiam com esse tipo de medidas para castigar os professores de teus filhos. Quando os professores de teus filhos são castigados, pode ter certeza, talvez eles façam uma coisa, castigar nossos filhos, castigar-nos. E acho que ninguém quer isso. Se não queremos que nossos filhos sejam castigados, não deixemos que governos irresponsáveis castiguem dessa maneira nossos professores. Professor Miguel Arroyo, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Tá bom, muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade.